Há momentos na vida da gente quando parece que a vida acabou. Momentos quando somos tomados por uma sensação de que para nós não existe amanhã. Momentos assim de ponto final. Quando tudo se escurece, tudo fica tomado por um cinza, uma neblina, a gente não enxerga o dia seguinte e acha, inclusive, que não haverá dia seguinte. Momentos quando o nosso mundo desmorona, ou quando o mundo se volta contra nós, ou momentos quando a gente se dá conta que a vida entrou numa rotina que não existe amanhã, existe uma sucessão de hoje. O amanhã que deveria trazer novidade, na verdade, não traz nada de novo. É apenas uma repetição do mesmo. Caímos nessa rotina e então amanhecemos no dia seguinte, mas o dia seguinte já é conhecido. E não é amanhã, porque é algo que nós já estamos vivendo repetidas vezes e repetidamente. Esse momento da nossa vida, ele se manifesta de diferentes maneiras. Uma demissão, uma perda de uma pessoa amada, um diagnóstico de uma doença, de uma enfermidade, um divórcio, uma traição, ou um pecado, uma transgressão nossa, porque nós temos essa capacidade de fazer coisas que levam a nossa vida à perda de horizontes e de possibilidades futuras. E hoje eu queria falar para você sobre esse homem aqui, que chegou no momento de ponto final, que chegou num momento de sua vida onde não existia amanhã. Eu me refiro a Lázaro, no capítulo 11 do Evangelho de João, e Lázaro é uma figura emblemática que traduz de maneira absoluta o que eu estou dizendo, porque Lázaro morreu. Morreu. E para quem está morto não existe mesmo amanhã. Ou pensa-se que não existe amanhã. Mas Lázaro, antes de morrer, ele adoeceu. E adoeceu e sua enfermidade evoluiu para a morte. E ele chega nesse ponto onde não existe mais amanhã. Mas esse capítulo 11 do Evangelho de João disse para mim outras coisas. Porque eu não olhei somente para Lázaro. Eu olhei principalmente para Jesus. E olhei para Jesus tentando enxergá-lo como Marta e Maria o viram naquela ocasião em que seu irmão Lázaro estava doente. Porque àquela altura, Marta e Maria não sabiam que Jesus era e é o Filho de Deus feito carne. Marta e Maria não sabiam, e nem mesmo Lázaro sabia, que Jesus era Deus o Filho. Na verdade, sequer sabiam que Deus tinha um filho. E muito menos sabiam que Deus é uma comunhão perfeita de três pessoas, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Eles não sabiam nada disso. O que eles sabiam, e o que essas duas irmãs de Lázaro sabiam, é que Jesus era um mestre em Israel. Elas se referem a ele como mestre, como rabi. No máximo um profeta em Israel. É
claro, um profeta poderoso, um profeta tão poderoso que protagonizava maravilhas que nenhum outro profeta em Israel havia protagonizado com tanta intensidade e com tanta quantidade. Mas elas estão diante de um profeta, não estão diante de Deus. Mas não apenas estão diante de um profeta, mas estão diante de alguém que elas tinham certeza que amava o seu irmão Lázaro. Porque é assim que elas se dirigem a Jesus. No capítulo 11, versículo 3, elas mandam um recado para Jesus, e o recado é: aquele a quem você ama está doente. Elas mandam dizer a Jesus: o seu amigo amado está doente. O Lázaro, que é o seu amigo e que você tanto ama, está doente. Essa é a notícia que elas enviam. E dessa leitura, eu quero compartilhar com você a minha convicção de que das riquezas que nós possuímos e das riquezas que Deus nos deu, as pessoas que nos amam são as maiores. As pessoas que se importam conosco são as maiores riquezas que nós possuímos. Essas pessoas atendem pelo nome de pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, marido, esposa. Mas hoje eu queria sugerir para você que essas pessoas atendem pelo nome de amigo, amiga. Porque o que Lázaro é para Jesus é um amigo. E o que Jesus é para Lázaro é um amigo. E Marta e Maria mandam um recado não para Deus e não para um grande profeta em Israel. Marta e Maria mandam um recado para o amigo do seu irmão e mandam dizer a ele: o seu amigo amado está doente. E eu queria sugerir para você... Bom, primeiro um parêntese. Você já sabe o que deve fazer quando a sua vida chega num ponto em que o amanhã é duvidoso. Corra para os seus amigos. Corra para as suas amigas. Corra para as pessoas que você tem certeza que amam você. Esse é o lugar mais seguro para você estar no momento da sua dor, do seu sofrimento e da sua dificuldade. Quando o céu ficar escuro sobre a sua vida, quando você tiver a sensação de que não está mais valendo a pena viver do jeito que a sua vida está, corra para as pessoas que amam você. Mas eu não quero falar sobre isso hoje à noite. Porque eu não quero que você se coloque hoje à noite no lugar do Lázaro, o homem para quem não existia amanhã. Eu quero que você se coloque no lugar de Jesus. Eu não quero que você fique aí dizendo: ah, realmente eu estou sofrendo, realmente eu estou num momento difícil, realmente eu estou passando por uma dor e uma dificuldade. Pode ser que você esteja. E eu respeito muito isso. Mas por uns minutos apenas, eu queria que você saísse desse lugar e viesse para o lugar de Jesus. Não quero que você diga: eu estou assim porque os meus amigos me abandonaram. Onde estão minhas amigas? Ou eu estou assim porque aconteceu uma tragédia comigo e ninguém me socorreu. E muito menos eu quero cultivar no seu coração uma postura do tipo: alguém aí faça alguma coisa por mim.
Alguém resolva o meu problema. Alguém preste atenção em mim. Alguém venha cuidar de mim. Não quero cultivar isso em você. Aliás, é a última coisa que eu quero cultivar no seu coração, é essa postura de que alguém tem que resolver o seu problema. Então quero chamar você para o lugar de Jesus. Para o lugar do amigo. Para o lugar da amiga. Porque de fato, o mundo está cheio de gente para quem não existe amanhã, ou o mundo está cheio de gente que já não acredita que tem um amanhã. E eu insisto, eu não estou falando apenas de pessoas que viveram uma tragédia, uma dificuldade. Hoje nós estamos com tantos motivos para ter luto hoje no mundo. Hoje choramos Portugal. Famílias enlutadas num incêndio em Portugal, mais um incêndio em Portugal. Eu não quero falar apenas de pessoas que viveram uma tragédia. Não quero falar apenas de pessoas que estão vivendo um conflito, um momento da vida de conflito, de dificuldade. Quero falar também de pessoas que deixaram a vida cair numa rotina e que vivem não um amanhã atrás do outro, mas um hoje atrás do outro. É repetitiva a vida. E ela fica sem graça. E talvez seja pior esse estado. Gente morna. Deus vomita gente morna. Está na Bíblia. Você não é frio nem quente, você é morno. Eu vou vomitar você. Porque a pessoa que viveu uma tragédia, a pessoa que está vivendo uma dificuldade, a pessoa sobre quem se abateu um grande sofrimento e uma grande dor, a vida está na experiência dessa pessoa agonizando. Mas a pessoa que está em estado de mornidão está desperdiçando a vida que Deus lhe deu. Então isso também é muito trágico. Desperdiçar a vida que Deus deu. Então é nessas horas, ou é para essas pessoas, e nesses momentos da vida, que existem as pessoas que nos amam. Que existem os amigos e as amigas. E nós, ou escolhemos ou fomos escolhidos, pelo tema Encontros que transformam, abraços que curam, para celebrarmos os nossos 80 anos de comunidade. E eu queria chamar você para estar no lugar de Jesus. E para ir ao encontro de pessoas que sofrem e que estão vivendo uma vida que não vale a pena. Eu quero chamar você para se tornar amigo e amiga de pessoas que estão provavelmente ao seu lado. Quem sabe dentro da sua casa. Ser Jesus para elas. Ser amigo. Ser amiga. E o que fazem os amigos? A primeira coisa que os amigos fazem, eles estão lá. Os amigos se fazem presentes. Eles estão lá. Aí no capítulo 11 de João, os versículos 7 e 8, está dito que Jesus disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. E os discípulos dizem: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te e assim mesmo vais voltar para lá? Eles estão dizendo: a Judéia não é o melhor lugar para a gente ir agora, Jesus. Tentaram matar você lá. E Jesus diz: mas nós vamos voltar para a Judéia. Por quê? Porque Lázaro está lá. E eu preciso voltar para lá. Mas por quê? Porque Lázaro está lá. Eu preciso voltar para Lázaro. Eu não preciso ir para a Judéia.
O problema é que Lázaro está na Judéia. Eu preciso ir para Lázaro. Mas Lázaro, infelizmente, está na Judéia. E eu tenho que estar lá com Lázaro. Claro, Jesus demora 4 dias. E quando chega, Lázaro já está morto. Mas esse é o papo Jesus-Deus. Eu não estou falando de Jesus-Deus. Estou falando do Jesus amigo. Então vamos pensar isso. Jesus foi ao encontro de Lázaro, de Marta e de Maria. Ele estava lá. A primeira coisa que um amigo faz é: mas eu não sei o que fazer. Não precisa fazer nada, simplesmente vá até lá, fique lá. Eu não sei o que dizer, não precisa dizer nada. Esteja lá. Eu não tenho recursos para ajudar, não precisa tentar ajudar, esteja lá. Eu não me sinto capaz e competente para fazer nada para ajudar essas pessoas. Então, não estou pedindo para você fazer nada, estou pedindo para você estar lá. Isso aqui já seria ótimo. Porque houve momentos, e há momentos na minha vida, que eu me deparo com pessoas que eu não faço a menor ideia de o que fazer com elas. Do que fazer para elas, do que dizer para elas. Não poucas vezes eu ouço histórias que enquanto a pessoa está falando comigo, eu sei que vai chegar aquela hora em que ela vai parar de falar e olhar para mim dizendo: então, pastor. E enquanto ela fala, eu fico pensando, eu não faço a menor ideia do que dizer para essa mulher. Eu não faço a menor ideia do que dizer para esse homem. Eu me lembro uma vez em que fui visitar uma senhora com o seu marido, e ela estava lidando com um diagnóstico de câncer, e ela abriu e mostrou os exames, tirou do envelope, mostrou para mim, pôs no envelope, tirou do envelope, pôs umas 20 vezes, falando que Deus isso, Deus aquilo, e as orações, e as reuniões de oração, e o jejum, e as correntes, e não sei o quê, e que Deus assim, Deus assim. E quando ela acabou de falar, ficou me olhando, eu fiquei calado, parado, não sabia o que dizer. A única coisa que me ocorreu foi dizer para ela: eu quero ver como é que Deus vai sair dessa encrenca que ele se meteu com a senhora. Mas eu estava lá. Diferente daquele homem que contou para mim uma história a respeito do seu relacionamento com o pai. Uma história de um ódio que evoluiu para a indiferença, porque o oposto do amor não é ódio. O oposto do amor é indiferença. E aquele homem me contou sobre o seu pai. E me contou que havia chegado no lugar da indiferença absoluta com o pai. E eu não sabia o que fazer. E depois de alguns anos que ele havia compartilhado comigo a sua história, ele me disse: Ed, nunca mais você falou sobre o meu pai, nunca mais você me perguntou sobre o meu pai, nunca mais você perguntou sobre como eu estou vivendo, como eu estou me sentindo, nunca mais você voltou no assunto. E eu falei para ele: eu não voltei, porque eu não sabia o que te dizer. Eu não voltei porque, na verdade, eu acho que o seu problema com o seu pai não tem solução, é só um milagre do Espírito Santo. E ele disse assim para mim: mas eu não esperava que você me desse solução, eu só esperava a sua companhia. Eu não estava lá, mas eu podia ter estado. Os amigos estão. Os amigos mudam a sua agenda. Eles estão indo para o norte, e eles fazem a curva e vão para o sul. Eles estão descendo, ou estão indo para a Galileia, e eles fazem a volta, e descem para a Judéia. Por quê? Porque os amigos estão lá. Agora, os amigos fazem outra coisa também, que ajuda demais. Os amigos, quando chegam lá, choram. Grande ajuda, né? Você vem chorar comigo. É uma grande ajuda, sim. Diz aqui o versículo 35, que quando Jesus chega, ele chora. Jesus
chorou. Chorou. E há momentos da vida que a gente tem que chorar mesmo. Chorar e muito, chorar. Aliás, acho que há momentos da vida que tudo que a gente pode fazer é chorar diante de Deus. A gente não tem nem palavras para orar, não tem forças nem para suplicar. A gente transforma lágrimas em oração e Deus recebe todas elas. Então a gente chora. E Jesus chegou lá e chorou. E eu gosto desse momento aqui, porque aprendi uma coisa extraordinária. E eu fico imaginando, assim, na minha fantasia, Jesus chorando à porta do túmulo de Lázaro. E aí vem um anjo e diz assim: Jesus, desculpa aí interromper seu choro, mas eu queria saber o seguinte: o senhor não vai ressuscitar o Lázaro daqui a 3 minutos? Jesus diria: vou. Falei: então desculpa aí, Senhor, mas por que o senhor está chorando? Se o senhor vai ressuscitar o Lázaro daqui a 3 minutos. A resposta de Jesus seria a mais óbvia: eu estou chorando porque ele está morto. Daqui a 3 minutos eu começo a rir. Mas ele está morto, agora ele está morto. E que quando Lázaro está morto, eu tenho que chorar. Você não está vendo as pessoas chorando? Você não está vendo a irmã dele chorando, a outra irmã chorando? Não está vendo todo mundo aqui chorando? Aqui é lugar da gente chorar. Não é lugar de rir. Não vem que esse papo aí, pela fé eu vou rir. Não, pela fé você chora. Jesus chorou, tem base bíblica. Então tem base bíblica para chorar, chora. Quando você estiver chorando, alguém vem falar assim para você: pare de chorar, você fala assim: pare de me encher. Deixa eu chorar. Porque a gente tem que chorar. Porque quando você não chora, no dia que você tem que chorar, a sua lágrima fica presa dentro de você. E aí você começa a viver com vontade de chorar. Uma lágrima que você não chorou. E com o passar do tempo, em que você está convivendo com a vontade de chorar, uma lágrima não chorada, você tende a se esquecer o motivo pelo qual você queria chorar. E aí o que acontece com você? Você tem uma vontade de chorar e você não sabe por quê. E isso dói demais. Então chore. Porque Jesus chorou. Então chore. Pensa um homem que sofreu. O nome dele começa com J, acaba com Jó. Esse cara sofreu. E a Bíblia Sagrada fala que Jó foi visitado pelos seus amigos. E no capítulo 2, o versículo 13, diz que quando os amigos de Jó chegaram, eles ficaram lá 7 dias e 7 noites e não falaram absolutamente nada. E não fizeram absolutamente nada. Porque eles perceberam o tamanho da dor de Jó. E provavelmente tudo que eles podiam fazer naquele momento era chorar junto com Jó. E eles choraram. Mas amigos fazem mais. Fazem mais do que estar presente, do que chorar. Os amigos, eles semeiam esperança no coração da gente. Porque quando Jesus chega, Marta vai ao seu encontro e diz assim: agora, Jesus, que você chegou? Agora? Já morreu. Agora não adianta mais. É essa nossa impotência diante da finitude, em que a gente acredita que as coisas têm ponto final mesmo, e algumas têm. Mas Jesus diz a ela aí no capítulo 11, o versículo 23, o seu irmão vai ressuscitar. Ela não acreditava mais, mas Jesus acreditava. Para ela, a morte de Lázaro havia sido um ponto final. Para Jesus, não.
Eu não tenho o poder de ressuscitar pessoas, eu gostaria. Eu ressuscitaria algumas pessoas, não todas, algumas eu deixaria ir. Mas eu ressuscitaria algumas pessoas. Mas eu tenho a autoridade que Jesus me dá de profetizar ressurreição. E de semear esperança. Jesus sim tem na mão o poder da ressurreição. Nós temos a autoridade de profetizar esperança. O seu irmão vai ressuscitar. Marta, você pensa que não existe amanhã, mas existe. E eu não sei se você já se sentiu morto ou morta. Mas se você está aqui é porque alguém acreditou em você. E te estendeu a mão. E te trouxe até aqui. Esse alguém é seu amigo, é sua amiga. E esse alguém semeou esperança na sua vida, dizendo, sim, existe um amanhã. Porque os amigos fazem isso. Os amigos acreditam quando nós perdemos a capacidade de acreditar. Porque uma coisa é você chorar dentro da dor. A outra coisa é você chorar solidário à dor. E quem chora o choro da solidariedade, quem chora o choro da amizade, tem perspectiva. A perspectiva que nós, às vezes, perdemos quando estamos sofrendo e quando o nosso sofrimento é muito agudo, é muito profundo. Mas quem chora de maneira solidária, consegue enxergar coisas que a gente não enxerga. E consegue semear esperança no nosso coração. Os amigos e amigas servem para isso, para semear esperança. Mas os amigos fazem mais. Eles não apenas estão, eles não apenas choram, eles não apenas semeiam esperança. Os amigos falam o que Jesus falou aí no versículo 43, que também é sensacional. Lázaro, vem para fora, Lázaro. Sai dessa vida, Lázaro, quer dizer, sai dessa morte, Lázaro. Vem para a vida. Lázaro, vem para a vida. Eu ouvi uma vez um pregador dizendo por que Jesus falou, Lázaro, vem para fora. Porque o Senhor da vida, quando Ele grita para a morte, vem para fora, vem todo mundo. Então Ele falou, só o Lázaro, agora é só o Lázaro. Porque se ele chega na porta, imagina Jesus na porta de um cemitério e fala assim, ó, vem todo mundo aí para a vida, ou vem para a vida, levanta tudo que é defunto. Aí ele chegou lá e falou assim, ó, só Lázaro hoje, hein? Vai chegar um dia em que eu vou trazer todo mundo para a vida, mas hoje é só o Lázaro. E os amigos fazem isso, eles nos chamam para a vida. Os amigos, tem um dia que eles entram na nossa casa e eles abrem as cortinas. E eles começam a fazer barulho, e eles começam a dizer, levanta, chega de chorar, o tempo de chorar acabou. Precisa ter muita sensibilidade para fazer isso. Mas os amigos sabem fazer. Eu lembro uma vez que eu perdi um amigo, não perdi porque ele morreu, perdi porque ele foi para longe. Eu convivia com ele diariamente, um belo dia, acordei, ele não estava mais aqui. E eu entrei num luto. Mas eu não sabia que eu estava de luto, porque eu achava que luto é quando a gente perde alguém que morreu. Mas o meu amigo não havia morrido, então como é que eu podia estar de luto? Luto a gente vive quando experimenta uma perda. E eu perdi o meu amigo e fiquei de luto. E chorei. Até que um dia a minha esposa, Silvia, falou assim, acho que o seu luto está demorando muito. Você está muito triste, triste demais. Aliás, você está insuportável. Seria bom você procurar ajuda. Está na hora de parar de chorar. E eu fui procurar ajuda, graças a Deus. Alguém que me ama, se importa comigo, está do meu lado, me disse, Ed, vem para a vida. Vem. Pare de chorar, vem. Os amigos servem para isso. Para nos dar aquele empurrão que a gente às vezes
está precisando. Nos dá um tapa. Nos fazer acordar. Trazer a gente de volta para a vida. Foi o que Jesus fez com Lázaro. Mas os amigos fazem mais. Capítulo 12 diz que 6 dias antes da Páscoa, aí já passou um tempão, Jesus foi de novo a Betânia, a cidade onde Lázaro morava, pertinho de Jerusalém. Onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Que extraordinário isso, né? Agora Lázaro não é mais defunto. Agora Lázaro não é mais doente. Agora Lázaro está vivo, está à mesa. E não somente Lázaro está à mesa, mas veja o que diz o versículo de número 9 do capítulo 12. Grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali em Betânia, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro. Que maravilhoso isso, que um amigo faz na vida do outro amigo e transforma o seu amigo num espetáculo para a glória de Deus. Foi o que Jesus fez na vida de Lázaro. Esteve lá, chorou, semeou esperança, chamou para a vida e celebrou a vida. Porque celebrar sem ter amigos, celebrar com a mesa vazia, faz o menor sentido. Então eu queria chamar você hoje para assumir um compromisso de ser amigo e ser amiga. E talvez você esteja aí dizendo assim, eu sei que você falou isso no começo, mas eu estou me sentindo mesmo é Lázaro. Eu estou me sentindo mesmo é Lázara. Então eu convido você para um salto de fé, hoje à noite. Eu convido você para esse salto de fé por causa de Jó 42, versículo 10. E diz a Bíblia Sagrada que Deus mudou a sorte de Jó quando Jó estava orando pelos seus amigos. Enquanto Jó ficou dizendo, por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor deixou isso acontecer? Enquanto ele ficou debatendo com os amigos e se justificando, eu sou inocente, eu não merecia nada disso, eu sou um homem justo, isso não podia ter acontecido, e eu quero explicações e tudo mais. Ele ficou olhando para a sua dor e olhando para si mesmo. Ele ficou preso ali. Mas teve um momento em que ele começou a orar pelos seus amigos. Ele foi amigo dos amigos. E aí a vida mudou. Então eu queria convidar você hoje para ser amigo e ser amiga. E dar esse salto de fé. Não importa que você esteja precisando de um abraço. Quantas pessoas existem no mundo que estão precisando apenas de uma pergunta para que elas chorem? Estão precisando apenas de um abraço para que comecem a chorar. Quantas pessoas existem no mundo que, se elas simplesmente acreditarem que você está lá para ouvi-las, elas vão chorar e elas vão contar para você a sua história de dor? Então, eu estou convidando você para fazer isso. Dar esse abraço, fazer essa pergunta, se colocar ali, dizendo, eu estou aqui por sua causa. Eu estou aqui por sua causa. Esse aqui é um lugar seguro para você contar para mim a sua história, para você chorar e para você recomeçar a sua vida. Então eu queria fazer um apelo diferente hoje à noite. Enquanto nós estivermos cantando, queria que vocês se colocassem em pé. Enquanto nós estivermos cantando, eu queria que você saísse daí do seu lugar
e viesse aqui à frente e trouxesse um amigo, uma amiga, uma pessoa que você sabe que está sofrendo e que está precisando de um amigo e de uma amiga. Você não virá aqui à frente por sua causa, você virá aqui à frente por causa delas. Você vai trazê-las aqui e vai dizer: eu vim aqui orar pela minha amiga. Eu vim aqui em nome dela. Eu vim aqui orar pelo meu amigo. Eu vim trazê-lo aqui ao altar. Eu vim aqui em nome dele. Essa semana eu ouvi um pregador citando Gabriela Mistral. E foi uma das citações mais lindas que eu falei: como é que eu não conhecia isso antes? Gabriela Mistral disse assim: procurei a Deus e não encontrei. Procurei o meu próximo e nos encontramos os três. Procurei a Deus e não encontrei. Procurei o meu próximo e nos encontramos os três. Então eu queria convidar você para vir aqui à frente, trazendo seu próximo. E você ter uma conversa, você, o seu próximo e Jesus. Porque aqui em João capítulo 15, versículo 15, Jesus diz assim: eu não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Então eu queria que você viesse aqui e falasse assim: Jesus, meu amigo, nós temos um amigo comum que está precisando de nós. E eu vim aqui falar com você a respeito dele. Jesus, meu amigo, nós temos uma amiga em comum que está precisando de nós, e eu vim aqui falar com você a respeito dela. Saia do seu lugar e traga o seu amigo, a sua amiga aqui. E se coloque diante de Deus como resposta para essa pessoa que está precisando de um amigo, de uma amiga. Assuma hoje esse compromisso de abençoar pessoas. Não tem uma vida que valha mais a pena do que uma vida dedicada a encontros que transformam e a abraços que curam. Oremos. Jesus, nosso amigo, hoje nós sabemos o que Marta e Maria não sabiam. Nós sabemos quem Tu és. Tu és o Filho do Deus vivo, o Senhor de toda a criação, o Senhor de toda a história. Tu és Deus conosco. E ainda nos trata como Teus amigos, Tuas amigas. Nem sequer podemos imaginar isso. E nós estamos aqui juntos essa noite, falando contigo sobre os nossos amigos comuns. As pessoas que nós amamos e nós nos importamos com elas, elas estão precisando de Ti. E nós estamos aqui por elas. E te pedimos que da Tua boca saia uma ordem de vida para cada uma delas. E que o Senhor chame para um amanhã abençoado pelo Teu Pai aquelas pessoas que tiveram o seu mundo desmoronado, aquelas pessoas que não sabem como sair da angústia, do desespero e da situação em que se encontram. Nós te pedimos por elas. E nós nos colocamos à Tua disposição, com muita gratidão por esse privilégio de sermos a Tua voz, a Tua mão, o Teu abraço. Obrigado, Jesus. Obrigado por
por nos receber como teus amigos e amigas. E obrigado por esse privilégio de te apresentar para as pessoas na hora que elas mais precisam. Nós que estamos juntos aqui essa noite, todos aqueles distantes que nos ouvem, que o Senhor dê em todos nós esse abraço que cura e transforme essa nossa noite num encontro que transforma. Nós pedimos isso para a glória do Teu Pai. E pedimos isso suplicando que o Teu Espírito, que habita em nós, produza vida e que Te revele àqueles que Te buscam. Que seja assim, Jesus. Que seja assim para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Amém.